Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. O nosso convidado de hoje é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Em outubro de 2022, o governo de António Costa celebrou na Concertação Social um acordo de médio prazo para melhorar os rendimentos e a competitividade. Nem 2 anos passaram e o novo governo já diz que quer fazer um novo acordo. Faz sentido? Bom, esse acordo foi, aliás, revisto em 2023. É um dos mecanismos do acordo, é precisamente poder ser revisto anualmente, porque há um conjunto de indicadores que têm a ver com a evolução da economia. Mas o que o governo quer não é revisitá-lo, é mesmo criar novas bases. Inflação, etc. E, portanto, nós temos uma visão clara sobre isso. O acordo que foi assinado com o governo, segundo as regras da Concertação Social. Ou seja, houve uma maioria de confederações empresariais, a totalidade na primeira versão do acordo, uma maioria na sua revisão, uma confederação sindical e o governo. O acordo para nós está em vigor e tudo aquilo que lá está contido são medidas que, na nossa entender, são positivas para as empresas e não estão todas ainda completadas. E nesse sentido, consideramos que devem ser completadas, independentemente de a evolução da economia, a evolução do quadro político, cria condições para podermos fazer um acordo mais amplo, já que este acordo e a sua remodelação que fizemos em 23, em nossa opinião, são muito insuficientes na área da competitividade das empresas. E por isso nós, enfim, tentámos colocar lá uma série de coisas que não houve abertura por parte do governo. Aliás, o governo indexou um bocado naqueles acordos os orçamentos de Estado e nós subscrevemos os acordos também em parte porque isso garantiu-nos que algumas dessas medidas aparecessem nos orçamentos de Estado. Portanto, da nossa parte, nós, partindo da revisão daquele acordo, ou abrindo caminho para um novo acordo mais amplo, que abranja mais áreas importantes para a competitividade das empresas, nós estamos abertos a trabalhar com o novo governo nesse sentido. Portanto, rever ou alargar, mas não começar do zero. Não, repara, digamos que fazer um novo acordo é, no fundo, para nós partimos do princípio que aquilo que lá está adquirido. E vamos ver novos temas, ou vamos alterar alguns daqueles temas. Isso aí, digamos, depende das propostas que aparecerem em cima da mesa. Esta questão do novo acordo, a primeira medida do governo emblematicamente foi a reversão do logótipo. Agora diz que quer rever o acordo que já estava feito. Parece que o governo tem como missão principal estar a reverter os últimos 8 anos. Repara, esses posicionamentos surgem sempre nas mudanças de ciclo político. Mas para nós não é essa a visão que nós temos. A visão que nós temos é há um acordo que foi feito, que a nossa opinião é insuficiente para a competitividade das empresas. Esta é a questão de fundo. Estamos dispostos a que aquilo que é positivo que está nesses acordos seja posto em prática, porque até por razões digamos, de calendário não está tudo posto em prática. Isso achamos que deve ser posto, foi um acordo que fizemos com o governo, e estamos abertos a começar, digamos, de uma forma mais alargada, a ver mais temas, por exemplo, que não estejam ou não estivessem no acordo, ou outras visões, e discutir no acordo, até porque nós pensamos que a concertação social é um elemento extremamente importante e estruturante, mais a mais, tendo em conta
o perfil da situação política em que nós estamos, nomeadamente a dispersão de votos no Parlamento. Certo. Ou seja, nós pensamos que tem sentido, digamos, acordar um conjunto de temas na concertação social, que isso até, inclusivamente, pode ajudar o Governo em funções a, digamos, conseguir alguns apoios na Assembleia da República em função do que for acordado na concertação social, já que na Assembleia da República há partidos que desvalorizam a concertação social, mas também há partidos que a valorizam. Quando diz que o que está no acordo deve ser dado como adquirido e, portanto, só construir em cima disso e não retirar elementos do anterior acordo, por exemplo, a questão dos referenciais, para os aumentos dos salários, acha que se deve manter neste novo acordo? Não, os referenciais é um dos aspectos que naturalmente têm que ser revistos com a evolução da economia, com o quadro macroeconómico, os cenários previsíveis de evolução da economia, e aí achamos que tem sentido, digamos, revisitar tudo isso. Certo. Eu fazia-lhe esta pergunta porque ainda esta manhã o GD diz que tem medo de retrocessos. Portanto, quando diz que o que está lá deve ser dado como adquirido, também as medidas que estão direcionadas para os trabalhadores, certo? É natural que o GT defenda essa posição. Eu estou a falar na ótica, enfim, das empresas, claro, como confederação empresarial, mas achamos que é natural que da parte do subscritor sindical tenha uma posição deste tipo. Certo. E quando diz que devia ser alargado, está a pensar em que medidas em particular? Na área fiscal, nós pensamos que o acordo, o que foi visto até agora, é claramente insuficiente. O Governo já colocou no seu programa e aceitou uma das medidas que estava nesse acordo, que para nós é uma medida importante, que é a baixa das tributações autónomas. No entanto, na área fiscal há várias áreas que estão muito pobres nesses acordos para as necessidades das empresas. Uma delas é tudo o que seja a fiscalidade em relação ao investimento, em relação à capitalização das empresas, que na altura as confederações apresentaram um conjunto de propostas e o Governo ficou muito aquém disso. Isso é uma área que nós achamos que deve ser explorada neste momento. Outra área também, em termos laborais, tem a ver com a questão da redução do tempo de trabalho, etc. Portanto, há toda uma área que pode ser repensada e sobre esse ponto de vista... que é em concreto, em relação à orientação do tempo de trabalho? Historicamente, por exemplo, as confederações têm defendido o bando de horas individual, por exemplo, e há outras medidas nesse sentido. Agora nós não temos ainda uma elencagem, digamos, sistemática de medidas, mas há todo um conjunto de temas aqui que podem ser postos em cima da mesa. E, naturalmente, como já referi, tudo o que tenha a ver com os indicadores económicos movem-se todos os anos. Certo. E, portanto, a partir daí há objetivos em termos de rendimentos e outros, têm que ser tidos em conta. Na negociação do anterior acordo, houve muitas medidas, como diz, das confederações empresariais que acabaram por não ficar incluídas. Acredita que este governo será mais generoso para as empresas na negociação deste novo entendimento? Bom, este governo, enfim, pela filosofia base das forças políticas que o compõem, penso que tem a obrigação de valorizar a iniciativa privada e as empresas privadas. As confederações são os representantes dessas empresas e por isso temos a expectativa que existe a abertura para, nesse terreno, obter alguns consensos mais alargados. Mas, como diz, no Parlamento, o Governo, no caso o PSD, não tem uma maioria, tem uma maioria relativa.
Tem algum receio em relação à instabilidade, que o país esteja de alguma forma condenado à instabilidade permanente? A instabilidade é, digamos, uma situação que não é controlada por nós. Nós, como confederações empresariais... Certo, mas acaba por afetar as empresas. Sim, acaba por afetar, mas temos que tentar viver com o que existe. Quer dizer, ou seja, eu já tive que dizer uma vez, um pouco ironicamente, a um Presidente da República que a CCP nasceu na época do PREC e tínhamos a negociar com todos os governos. É essa a nossa função. Claro que as empresas gostam, acima de tudo, de previsibilidade. Às vezes, mais que estabilidade, é previsibilidade. E estas situações, por vezes, tornam a previsibilidade difícil. Mas, como nós não controlamos as variáveis, os portugueses que elegem os parlamentos e os governos, o que vamos tentar, como sempre, é, digamos, sintetizar as propostas que nos parecem importantes para as empresas e tentar trabalhar com o governo e com os partidos na Assembleia da República, que nós também normalmente mantemos uma rede de contactos regulares, quer dizer, com os grupos parlamentares. Mas nesse sentido, o PSD devia apostar num bloco central com o PS para dar estabilidade ao país e também afastar o Chega do poder? Essas opções políticas pertencem aos partidos e sobre essas opções políticas, enfim, da nossa parte, a CCP historicamente não se pronuncia. Agora, nós apresentamos as propostas e pensamos que há partidos na Assembleia da República que serão sensíveis a questões que já venham consensuais da concertação social, como há outros que não. Há partidos que, enfim, consideram que a concertação social é a conciliação de classes e está tudo, não é? Portanto, e por isso nós pensamos que se reforçarmos o trabalho na concertação social, se conseguimos fazer acordos que incluam as confederações empresariais e pelo menos uma sindical, como tem sido tradicional, que isso poderá ser uma ajuda para que isso que tudo o que for aí acordado, quer dizer, poder ser aceito mais facilmente por maiorias parlamentares. Portanto, não temo que a instabilidade no Parlamento faça o Governo e o PSD focar-se em construir pontos no Parlamento e de alguma forma perder a relevância à concertação? Eu acho que será vantajoso para o Governo, digamos, como eu já referi, haver acordos na concertação. Porque, de facto, provavelmente os partidos que valorizam a concertação poderão estar mais abertos, digamos, a suportar estes acordos. Certo. Em relação a acordos na concertação social e no papel da concertação social, uma das medidas que o Governo quer fazer é revisitar a agenda do trabalho digno. Que propostas e medidas e alterações ao Código do Trabalho é que devem cair nessa revisitação? Para as confederações empresariais apresentaram, digamos, um documento onde consideram que algumas dessas medidas são inconstitucionais. Isso, a nossa posição aí mantém-se. Certo. Por exemplo, a questão da proibição de despedimentos depois a proibição de outsourcing depois de despedimentos. Isso é uma das medidas que foi considerada pelas confederações e, em particular, à altura, pelo conjunto das confederações que teve trabalha no Conselho Nacional das Confederações como inconstitucional. E pedimos a inconstitucionalidade. E algumas dessas situações também até foram referidas pela Provedora de Justiça, etc. Nós, essa situação, da nossa parte, mantém-se. Além das medidas que podem correr o risco de serem inconstitucionais, há outras que queiram ver retiradas da lei do trabalho? Neste momento, nós pensamos que deve ser feita uma discussão bastante profunda que abranja, primeiro, um enquadramento de quais são as medidas que têm que ser trabalhadas para enfrentar o problema da escassez de mão de obra.
Por outro lado, há um conjunto de medidas para incentivo ao emprego jovem, para as pessoas não abandonarem o país. Portanto, há aqui espaço para, no quadro de uma discussão sobre estes temas, podermos trabalhar na legislação de trabalho. Sobre essas medidas que dizem que são inconstitucionais, várias vezes colocaram esse problema ao Governo, o Governo nunca acolheu e realmente avançou com essas medidas. Acredita que com este novo desenho de Parlamento e de Governo haja então maior abertura para essas medidas realmente caírem do Código do Trabalho? Isso é uma situação que nós esperamos, porque nós apresentamos essas medidas aos partidos políticos na Assembleia, para eles suscitarem a constitucionalidade. Para isso eram necessários 10% dos deputados da Assembleia e não houve 10% de deputados da Assembleia que suscitassem o pedido de inconstitucionalidade. Na situação atual, enfim, pensamos que provavelmente haverá maior abertura, mas estamos à espera de ver a posição do Governo. Certo. Agora há pouco dizia que as empresas apreciavam estabilidade e previsibilidade. Estar a mexer no Código do Trabalho um ano depois não é estar a introduzir mais ruído? Por isso é que nós achamos que essas questões devem ser discutidas neste contexto mais alargado das condições, da alteração das condições do mercado de trabalho, e não por isso simplesmente estar pontualmente a mudar sempre medidas. Portanto, não é reverter o que foi feito, é reavaliar o todo. Reavaliar e no meio da reavaliação pode ter sentido reverter coisas. Certo. Diz-se muitas vezes que o país tem problemas que não se resolvem com pensos rápidos e que são necessárias medidas estruturais. O facto de termos, especialmente nos últimos anos, ciclos políticos mais pequenos, impede que realmente haja essas soluções mais estruturais, tendo em conta que entram novas pessoas no poder e todas as medidas são revertidas e, portanto, os problemas acabam por não ser resolvidos. O acordo era de médio prazo e agora vai ser revisto. Bom, a CCP já propôs várias vezes que algumas áreas necessitam de uma espécie de contrato social que envolva, digamos, a concertação social e aqueles partidos que se costuma chamar do arco alternativo, porque há de facto um conjunto de formas e situações que não se resolvem numa legislatura, não é? Certo. Portanto, e sob esse ponto de vista, nós continuamos a pensar que a concertação social é um elemento que pode ajudar, precisamente desde que se consigam alguns consensos que envolvam patronato e sindicatos e governo, a motivar alguns desses partidos precisamente para acordos, enfim, mais alargados no horizonte temporal, não. Chegou a falar num pacto fiscal. Considera que era uma das áreas onde, em nossa opinião, tem sentido. Agora, enfim, nós não, neste momento, temos um conjunto de declarações de intenção por parte do Governo sobre a concertação social, mas desconhecemos, enfim, na malha fina, exatamente o que é que, da parte do Governo, está pensado nesse sentido, não é? E isso, o Primeiro-Ministro, enfim, comprometeu-se a curto prazo a convocar a concertação social e nós estamos à espera. Ao longo desta conversa, várias vezes referiu a importância da concertação, nomeadamente neste cenário de instabilidade política no Parlamento. Ainda assim, uma das confederações patronais diz que já reuniu com o Governo, ainda antes de haver qualquer reunião com a concertação social, e diz que já está a trabalhar para um novo acordo de rendimentos. A concertação social está a perder relevância pela mão das próprias pessoas que a compõem? Da parte da CCP, eu penso que não. Aliás, até agora, todas as experiências que foram eventualmente tentadas a fazer acordos fora do quadro da Constituição Social não vingaram. Nós continuamos calmamente
e institucionalmente a depositar, digamos, a nossa expectativa que a concertação social seja esse elemento estruturante. Agora há pouco falava da questão dos indicadores económicos, tenho também uma pergunta para lhe fazer sobre isto. O PSD vê a economia a crescer acima de 3%. Considera que é plausível, tendo em conta todo o enquadramento? Bom, isso é uma discussão, enfim, dos macroeconomistas hoje em dia. A necessidade da economia crescer acima de 3%, 3 ou 4%, isso é uma coisa da parte da CCP. Nós sempre dissemos que uma convergência real em termos europeus que permita, nomeadamente, melhorar o padrão médio de salários e outros, implica crescimento entre 3 a 4% por parte da economia. Portanto, essa intenção, da nossa parte, consideramos uma intenção positiva. Agora, há aqui um conjunto de variáveis que não sabemos. A situação na Europa não é brilhante em termos económicos, nomeadamente falar no chamado toda a Europa, que é a Alemanha. As implicações que isso tem nas nossas exportações tem aqui um grau de imprevisibilidade bastante grande. A flexibilidade das regras europeias quanto a déficits e outras questões que foram simplificadas durante o período da pandemia têm tendência para acabar. Portanto, há aqui todo um conjunto de variáveis neste sentido que nós não conseguimos controlar. Achamos que foi positivo nestas eleições, pela primeira vez, talvez na história, pelo menos que eu me lembro das eleições, os principais partidos têm posto o acento tónico no crescimento económico. Isso para nós já tudo foi um ganho em termos da discussão. Sobre as possibilidades, eu acho que a prática o moldará e permitirá verificar isso ou não. Ou seja, é realista ou não? Como? É realista ou não crescer acima de 3% neste momento? Para, essas coisas não se podem pôr num sistema binário, quer dizer, ou seja, depende de todo este conjunto de variáveis, quer dizer, portanto, há cenários mais positivos, há cenários menos positivos. O governo depois de fazer o choque fiscal, nós achamos interessante, porque de facto o problema da pressão fiscal sobre as empresas é bastante grande. É bastante grande e por vezes as comparações com as médias percentagens europeias têm algum aspecto falacioso. Porquê? Porque independentemente desses números médios, o que acontece é que em Portugal estamos a tratar muitas vezes de empresas de menor dimensão, como o capital do trabalhador é claramente baixo, etc, e por isso muitas dessas médias não têm em conta esses fatores. Portanto, da nossa parte, nós gostaríamos que isso sucedesse e tudo faremos, e as propostas que apresentaremos são para facilitar esse sentido. Por isso é que eu acabei de falar isso, incentivos fiscais ao investimento, etc, porque o investimento em Portugal está fraco e sem investimento não há crescimento. Não vale a pena ter ilusões em relação a isso. Ou seja, a subida de salários não é uma, por vezes, como há certas forças políticas ou até mesmo sindicais, não é uma questão administrativa, não é uma decisão administrativa. A única que é o salário mínimo, mas se o salário mínimo crescer artificialmente em função dos outros parâmetros económicos, o que sucede é que estreita-se. Há um esmagamento, faz o salário médio. Há um esmagamento, que é uma coisa que nós já sentimos, por exemplo, na contratação coletiva, não é? Certo. Portanto, por exemplo, na associação que eu presido, acontece que já tivemos que extinguir 5 ou 6 categorias profissionais devido precisamente a essa aproximação do salário mínimo do salário médio. Certo. E a intenção de subir o salário mínimo até 1.000 euros até ao final da legislatura, portanto, parece-lhe que lhe parece? Repara, a CCP sempre defendeu que o salário mínimo devia subir baseado nos indicadores económicos da produtividade, do crescimento da economia e da inflação.
e que poderia ter anualmente mais um incremento, já que o salário mínimo é um instrumento de combate à pobreza. E mantemos esses critérios. Nós fomos sempre muito contrariados, e houve várias vezes onde não participámos, em apoio a decisões administrativas de dizer que no ano X o salário mínimo é Y. Mas 1.000 euros parece um número artificial a esta distância? Repara, 1.000 euros pode ser 1.050 ou 950. O que é 1.000 euros? É um número redondo, quer dizer, cai bem em termos mediáticos, quer dizer. Agora, como digo, vai depender, evidentemente, se fosse a inflação que estava anteriormente, era óbvio que tinha um significado. Sim. Agora tem outro. O que é que o ANMI vai crescer este ano? Nós achamos que o salário mínimo deve ser discutido basicamente anualmente em função dos indicadores económicos, como digo, aceitando que não seja uma mera fórmula matemática, mas que possa ter um ajustamento em função do papel que tem no combate à pobreza. Mas que isso deve ser feito anualmente. Nós sempre fomos partidários desta posição. Para terminar, tudo somado, que sentimento e perspectiva é que tem em relação a este governo e a esta legislatura que acaba de começar? Quando começa uma legislatura, tem objetivos ambiciosos. Da nossa parte, nós preferimos trabalhar com objetivos ambiciosos do que com objetivos menos ambiciosos. Vemos que, de facto, a realidade parlamentar é complexa para atingir maiorias e olhamos, nós temos um bocado a ideia que temos que olhar para nós próprios, ou seja, o que é que nós podemos fazer para, como interlocutores, falando com toda a gente envolvida, para tentar passar algumas ideias positivas para as empresas. Então, somos muito pragmáticos, é essa a nossa perspectiva. Agora, há de facto um grau de imprevisibilidade que penso que ninguém consegue neste momento, quer dizer, ultrapassar a 100%. Mas haverá eleições em novembro? A resposta é esta, é a mesma que eu lhe estou a dar, não faço ideia nenhuma. Mas nós não trabalhamos personagens políticos, nós temos um conjunto de propostas que sempre são boas para as empresas. Apresentamos essas propostas ao governo em soluções. Se o governo cair, apresentaremos ao outro, mas nós não ficamos à espera se é previsível haver eleições ou não haver eleições. Nós temos as propostas, achamos que são corretas, apresentamos a quem está no poder e achamos que quem está no poder, enquanto está, tem a obrigação de tentar fazer o melhor possível. Certo. Sim, somos completamente pragmáticos. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. E obrigada a si por nos ter acompanhado. Até à próxima.